Fala pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e tô aqui hoje para mais um Bolos de Emergências. E aí, bora lá para uma daquelas patologias que desafiam a gente? Imagina o cenário, você tá lá atendendo seu paciente com TCE grave, aquela clássica HSA, paciente ou motoqueiro que ia pela vida sem seu capacete. Você fez a admissão dele, ele está estável, mas de repente você começa a perceber que a saturação começa a cair, o padrão respiratório começa a piorar e começa a sair uma espuma rosada pela boca dele. Paciente jovem, função sistólica ok, ritmo sinusal, mas parece um edema agudo de pulmão. E aí, bora destrinchar isso aí que pode aparecer no seu plantão? Do que a gente está falando? Estamos falando hoje do edema pulmonar neurogênico. Pois é, o cérebro pode fazer o pulmão sofrer também. E hoje eu vou mostrar para vocês como isso acontece. O edema pulmonar neurogênico é uma complicação aguda, potencialmente fatal, que acontece logo após uma lesão aguda no sistema nervoso central. Os gatilhos mais comuns costumam ser TCEs, especialmente as hemorragias subaracnoides, AVC isquêmico ou hemorrágico, crises epilépticas prolongadas, ou seja, o status epiléptico, e algumas encefalites. O quadro geralmente surge nas primeiras horas após o trauma neurológico. O paciente apresenta aquela dispneia súbita, hipoxêmia, secreção espumosa rosada e infiltrado bilateral, que pode aparecer no raio-x ou na tomografia. Isso tudo acontece sem uma função sistólica alterada. Isso é muito importante para entendermos por que acontece, que na verdade é uma tempestade adrenérgica, causada logo depois da lesão cerebral aguda. O sistema nervoso simpático entra em modo turbo e ocorre aquela descarga massiva de catecolaminas, e isso leva a uma vasoconstrição sistêmica e pulmonar severa, aumentando a pressão capilar pulmonar, dando na barreira alvéolo capilar, e aí você já sabe, o edema pulmonar aparece. Além disso, dá para complicar um pouquinho mais. A inibição do tônus vagal aparece nesse tipo de situação e amplifica mais ainda a resposta simpática. Além disso, aparece aquela velha resposta inflamatória sistêmica que falamos no capítulo anterior. Se não escutou, vale a pena ir lá. E como que podemos fazer o diagnóstico do EPN? Ele é clínico e é, infelizmente, de exclusão. Temos que pensar nele quando encontramos um quadro de um edema agudo pulmonar num contexto do insulto neurológico recente, especialmente sem alterações da função cardíaca ou sem sinais de sobrecarga volêmica. Por isso é muito importante cuidar com os líquidos na reanimação do trauma, especialmente do TCE. Se tivermos a possibilidade de fazer um ecocardiograma, legal, isso vai nos ajudar a descartar, porque a função sistólica, uma vez mais, vai estar preservada. O BNP não vai estar tão alto, se bem ele pode aparecer elevado. E se a clínica bater, pronto, já podemos dar nome ao nosso inimigo e começar a combatê-lo. Mas, aguenta a mão aí, não vamos começar nitroglicerina, ou o famoso tridil. Mas já vou explicar por quê. Como vamos fazer esse tratamento? Vai ser um tratamento de suporte. Estabilização neurológica, fazendo controle da pressão intracraniana, tratando a causa de base, seja com intervenção neurocirúrgica ou clínico intensivo. O suporte respiratório é muito importante, oxigenoterapia aqui é chave, além da ventilação mecânica com PIP. Mas cuidado, PIP muito alta pode aumentar ainda mais a lesão. E em casos mais graves, se necessário, a gente vai fazer a ventilação e considerar até pronar esse paciente, e até mesmo ECMO em situações mais extremas. Vamos evitar a sobrecarga volêmica, vamos monitorar de perto o balanço hídrico desse paciente. Diurético, só se tiver medicação específica e esse paciente estiver claramente hipervolêmico. Caso contrário, não vamos usar de rotina no edema pulmonar neurogênico. E vamos utilizar terapias adjuvantes, que não estão padronizadas, mas às vezes pode dar uma ajuda, como a dobutamina, que já foi usada para melhorar a contratilidade e reduzir um pouco a pós-carga, e a fentolamina, que ela também pode aparecer em alguns casos aí que foram relatados, que ajudam a atenuar um pouco a resposta simpática. Mas atenção, tudo isso ainda está fora de protocolo, são apenas estudos de casos e indicações off-label. E por que não vamos usar nitroglicerina aqui? Porque o mecanismo fisiopatológico é diferente do edema agudo de origem cardiogênica, para o qual é muito benéfica a nitroglicerina.
No edema agudo pulmonar neurogênico, tem um aumento súbito da pressão hidrostática capilar pulmonar por causa de uma descarga adrenérgica massiva ou maciça após a lesão do sistema nervoso central. E nesses casos, o que acontece é um aumento da vasoconstrição, tanto sistêmica como pulmonar. E nessas situações, a redução da pré-carga promovida pela nitroglicerina pode não ser só ineficaz, como em alguns casos pode gerar uma hipotensão que vai comprometer a pressão de perfusão cerebral. E isso é muito prejudicial para um paciente neurocrítico. Então aqui, contraindicação absoluta do uso da nitroglicerina, hein? Especialmente se o paciente estiver hipotenso. Em relação à prevenção, dá para prevenir? Não temos ainda estratégias preventivas validadas. Existem alguns trabalhos que comentam em modelos animais a presença de alguns benefícios no uso da anestesia epidural torácica alta, também como a redução da volemia e uso profilático de bloqueadores alfa-1, como a prozazina, ou bloqueadores de canais de cálcio, como a nifedipina, que em alguns casos já são utilizadas especialmente nas HSA de origem não traumática. Mas, uma vez mais, reforço. Isso ainda não tem um respaldo clínico de nenhuma estratégia e foram utilizadas em casos isolados. Porém, com suporte adequado, dentro de 24 a 72 horas, o quadro se resolve e, eventualmente, pode voltar a acontecer, mas a incidência é menor ainda. Bem, pessoal, esse foi o Bolos de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, porque não é um assunto muito falado, é uma patologia subdiagnosticada, mas muito importante de reconhecer. Então, se vocês estiverem diante de um paciente com lesão neurológica grave e de repente faz um quadro respiratório agudo, pense que o pulmão pode estar afundando o cérebro. E lembre do Bolos de Emergência, onde conhecimento bom é conhecimento rápido.